Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como que você está? Como vai você nessa manhã de sexta-feira? Mais uma consagração, casamento restaurado, projeto de Deus. Eu sou pastora Elana Gomes e mais uma vez estou aqui nessa sexta-feira, de consagração para dar a Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Mais um dia, na presença de Deus, e vamos hoje falar do amor do Pai, vamos falar da excelência, de sermos filhos de Deus, e filhas de Deus. Bem, a palavra de Deus é algo que nos enche, que nos traz, nos renova a cada manhã, a vontade de seguir, mesmo sabendo que estamos num mundo tão mau, num mundo em que nada condiz com aquilo que nós, como seres humanos, esperamos, Mas somos tementes a Deus e obedientes a Ele, conforme diz a sua palavra. Lá no livro de Romanos 8, abra sua Bíblia, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos falar sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia, tiver oportunidade, pegue. Se você estiver ouvindo no seu local de trabalho, puder ter um minutinho, você vai conseguir ser abençoado por essa palavra nesta manhã de consagração, amém? Vamos fazer a leitura. A epígrafe, fala sobre que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte, quando que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Quando a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou e Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus, Senhor, aplica essa palavra em nosso coração, que possamos entender, Senhor, com clareza aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta manhã, que o Senhor quer que nós entendamos como servas, como servos, como filhos escolhidos e separados, através da palavra de um Pai que nos ama. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, eu tenho acompanhado muitas palavras que têm sido postadas, tenho acompanhado muitos comentários, de todos os grupos. Hoje nós temos mais de 10 grupos na comunidade Casamento Restaurado, para a honra e glória do Senhor. Eu tenho visto, inclusive, líderes falando sobre situações que as pessoas vivem, dentro do casamento, dentro de relações, até de união estável, porque nós temos pessoas também que não são casadas legalmente nos grupos, e o que se ouve é, às vezes, considerado até como blasfêmia, no sentido de que aqui a palavra de Deus está sendo clara. Quando partimos de um princípio de que devemos respeitar a palavra de Deus, mortificando a nossa carne, a palavra está sendo clara diz que a inclinação da carne é para a morte,
mas a inclinação do espírito é para a vida e paz. Então, muitas vezes, quando a gente orienta, né, eu oriento muitas pessoas no privado, a gente vê que as pessoas querem a bênção de Deus, querem ser abençoadas, querem ter ali na vida delas um progresso dentro da palavra, dentro da vivência no Evangelho. Porém, essas pessoas não conseguem mortificar a sua carne, continuam vivendo no pecado e fazendo com que o pecado seja cotidiano na sua vida. Isso traz uma diferença para que você não alcance os seus projetos e principalmente os projetos que Deus tem para você, para a sua família, né, para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua família. A palavra de Deus, ela diz aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas para você estar em Cristo, você precisa abandonar o seu pecado, né? Cristo, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, ele ama você, ele ama a mim, que está na presença dele, tentando mudar, tentando se transformar. Mas o que eu tenho visto ultimamente, minhas amadas e meus amados, são as pessoas que querem a bênção de Deus na sua vida, mas não querem abandonar o pecado, querem que o Espírito Santo habite na vida delas, no templo que é o seu corpo, mesmo que esse corpo esteja sujo. Sujo, que eu digo, é continuando a fazer aquilo que o Senhor diz que não é para nós fazer, fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque aqui na palavra dele diz que os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito são coisas para as coisas do Espírito. E vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Então, como que você quer testificar da palavra de Deus se você não permite que o Espírito Santo habite na sua vida, se você não abre mão das coisas da carne? Não abro mão, eu sou assim mesmo, ele vai pagar tudo o que ele me fez, eu tenho razão, porque de mim ninguém tira, vou responder em dobro, eu vou dar o troco em dobro, né? Sabe, nós temos que entender que Deus, ele não habita nessa situação, que o Espírito Santo não pode estar contigo se tu continuar com essa rebeldia, com essa rebelião dentro da sua mente, dentro do seu coração. A palavra de Deus fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Minha amada, se você está lutando pela sua vida, pela vida da sua família, dos seus entes queridos, esqueça. Né? Cristo tem que estar em vós, e se na verdade ele está em vós, você já está morto, porque assim como Cristo morreu lá na cruz pelos nossos pecados, que habitou em nós e o que o ressuscitou foi Deus, nós também temos que morrer para o mundo. Nós temos que morrer para o mundo, e não é religião, não é demagogia, não é sobre você largar a sua vida com as coisas que você gosta, com os prazeres que você tem, não. É para você largar o pecado que não te permite que o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, seja habitado pelo Espírito de Deus e pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus conecta-se a nós através do Espírito Santo que vem habitar em nós, né? Aqui diz que da mesma maneira, né, que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas e nós não sabemos como devemos fazer com que isso aconteça, ele nos ajuda, né? Ele intercede por nós. Se você olhar aqui, ó, no livro de Romanos, o mesmo livro que nós estamos lendo, lá no capítulo 20, no versículo 26 do livro, 8:26, ele diz assim, ó: a intercessão do Espírito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, isso é muito forte. Você consegue entender que quando você inclina o seu coração para as coisas de Deus, não importa mais o momento que você está passando, as injustiças que você está vivendo, porque a palavra de Deus, quando ela habita dentro de nós, quando nós entendemos que Deus é o nosso general, que Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus galardoador, nós vamos entender o que Deus está fazendo. E nós vamos entender o que Deus está trazendo para a nossa vida naquele momento, que tipo de prova Ele está dando, que tipo de circunstância. E eu creio que Deus, Ele é um Deus que Ele julga e Ele traz equidade. O justo juiz julgará.
a mim, a você, a qualquer um de nós, mas nós temos que entregar na mão dele as nossas causas, e principalmente a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, e deixar que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós, para sermos conduzidos pela sua palavra, e temos acesso àquilo que ele diz que nos daria. A palavra diz que pode um pai dar pedra ao pão, dar pedra ao filho se ele pedir pão? Não. Se imagina Deus, que é um Pai Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho para morrer na cruz. Aqui diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, minha amada, meu amado, nós estamos começando, nosso dezembro, final de dezembro, começando o mês de dezembro, que você entenda que está chegando o fim do ano, se você ainda não progrediu, se você ainda não conseguiu andar segundo a vontade do coração de Deus, segundo a palavra de Deus que está aqui, na Bíblia Sagrada, que você hoje se alinhe, que você se adeque, que você saiba que há um justo juiz julgando a sua causa, que não é A, não é B, não é C, não é ninguém da face da terra que vai ao seu favor, é Ele quem envia os anjos para declararem a tua vitória, é Ele quem vai à frente, para fazer com que as coisas deem certo diante daquilo que Ele já escreveu para a sua vida, sabe? E eu quero que você saiba que Deus, Ele é um Deus que Ele lê o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, Então, a palavra de Deus fala que o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, que é certo que, como Ele, padecemos para que também, como Ele, sejamos glorificados. Então, que quando chegar uma prova na sua vida, quando chegar uma hora de você provar para você mesmo que você é resistente, que Deus está te mostrando que você está sendo forjado ali, na cova, junto naquele leão, naquela cova, como Daniel, na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando você estiver lá no poço, como Jacó, foi jogado como José foi jogado naquele poço, como Jacó, que lutou com aquele anjo até que ele fosse ferido e seu nome fosse trocado, para Israel. Sabe, nós temos que ter resistência. Ah, pastor, é fácil para você falar, você não vive o que eu vivo. Gente, eu já vivi tanta coisa. É só quem tá com a gente sabe. Quem tá com a gente sabe. Quem tá lá no canal, @ela.com você no Instagram, o canal do YouTube, sabe? Vai lá, nós temos mais de 100 vídeos contando a história, contando a minha história, contando a minha vivência, contando aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou casada há 20 anos. A gente sai de um deserto e entra em outro. Ah, tá dizendo que o deserto não acaba? Não, o deserto do crente, ele é renovado, sabe? É tipo assim, um boleto da Casas Bahias. Quero dizer para você, minha amada, você vai vencendo de vitória em vitória. Assim, se você acompanhar na Bíblia, todos os exércitos, principalmente o exército do grande rei Davi, ele sempre tinha batalhas para vencer. Nós também sempre teremos batalhas a vencer. Mas a cada batalha que você vence, que você entende, que você vence, e você luta com o Senhor, que é o grande general ao seu lado, você vai ficando mais forte. E a sua luta, ela vai se edificando, e as suas batalhas, elas vão sendo contempladas por Deus, porque Ele lutou ao seu lado, porque você esteve ao lado de Deus diante do altar o tempo todo. Então, eu quero que você, nessa manhã, receba essa palavra, leia esse livro, entenda o que Deus tem para a sua vida. Não aceite palavra de derrota, não aceite palavra de mesmice, de desânimo, de maldição, que você tem depressão, que isso é assim mesmo, que não vai passar, que é desse jeito mesmo. Não aceite. A palavra de Deus aqui nesse mesmo livro de Romanos diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você pode confirmar essa palavra aqui em Romanos 12:2. É a palavra do Senhor para a sua vida. Não se conforme, não pare, porque quem está no controle é Deus. Não pare, se coloque diante do altar do Senhor. Seja firme, seja forte e corajoso, assim como Deus disse para Josué, assim que Moisés morreu. E ele não conseguia mais
dar nenhum passo, o Senhor começou a falar com ele, porque ele se colocou na brecha. Então você entenda que lá, aquele mesmo Deus que falou com ele, é o mesmo Deus que está comigo, que está com você, que nos ajuda todos os dias, que nos levanta, que nos fortalece. Podemos estar até vivendo num momento agora onde não está acontecendo aquilo que nós gostaríamos, onde não estamos na nossa plena alegria. Mas no mundo teremos aflições, porém ele diz: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Peço que se inscrevam no canal, no nosso Facebook, as plataformas digitais que temos. Existe conteúdo, existe informação, existe palavra viva. Você pode estar nos seguindo, se precisar pode estar nos chamando, que estaremos orientando. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe ricamente a sua manhã. Isso é tudo que eu desejo para você nesse dia. Se coloque como filha de Deus, se posicione como filho de Deus e esteja diante do altar do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amém e amém. Um beijo para você, bom dia. Deus abençoe.